A missão Apollo 11 marcou a história como o primeiro pouso humano na Lua, mas o que muitos não sabem é que os bastidores das missões Apollo escondem segredos e perigos inimagináveis. De planos secretos a eventos quase catastróficos, revelamos os fatos mais surpreendentes que a NASA tentou esconder. Número 20. A proposta de um programa lunar conjunto entre Estados Unidos e União Soviética. Mesmo entre os maiores rivais, é possível encontrar momentos de colaboração. Foi exatamente isso que o presidente John F. Kennedy vislumbrou ao propor uma parceria entre os Estados Unidos e a União Soviética para uma missão conjunta à Lua. Nos anos iniciais da corrida espacial, a competição era acirrada, e os soviéticos obtiveram avanços impressionantes, incluindo a conquista de enviar o primeiro homem ao espaço. Esses sucessos deram à União Soviética uma confiança considerável para continuar liderando no campo da exploração espacial. Kennedy, percebendo que o avanço conjunto poderia beneficiar ambos os lados, propôs uma aliança para alcançar um objetivo ambicioso: uma missão lunar colaborativa. Essa ideia foi formalmente apresentada às Nações Unidas com o objetivo de promover a cooperação internacional em uma área tão prestigiada quanto a exploração espacial. Contudo, essa visão grandiosa nunca se concretizou. Diversos fatores contribuíram para o fracasso da iniciativa, incluindo o trágico assassinato de Kennedy, ocorrido apenas 2 meses após o anúncio da proposta. Esse evento devastador praticamente enterrou qualquer possibilidade de um acordo. Além disso, a rivalidade entre os dois países continuou a crescer, tornando inviável qualquer parceria nesse campo. Assim, os Estados Unidos seguiram com o programa Apollo de forma independente, enquanto a União Soviética manteve seu foco em suas próprias missões espaciais. Embora o plano de Kennedy nunca tenha saído do papel, ele permanece como um dos gestos mais significativos em busca de cooperação em um período tão marcado por tensões políticas. Número 19. O discurso alternativo de Richard Nixon. Em um dos momentos mais celebrados da história moderna, no dia 20 de julho de 1969, o presidente Richard Nixon anunciou ao mundo o sucesso monumental da missão Apollo 11. Este evento histórico marcou a primeira vez que seres humanos caminharam na superfície da Lua. No entanto, poucos sabem que nos bastidores havia outro discurso preparado, um texto sombrio que jamais foi lido, mas estava pronto para ser usado em caso de tragédia. Esse discurso alternativo foi escrito pelo renomado redator presidencial William Seyfried, como parte de um protocolo de contingência. Se a missão Apollo 11 tivesse terminado em desastre, o presidente Nixon teria pronunciado palavras que certamente ficariam gravadas na memória da humanidade por razões muito diferentes. Um dos trechos mais impactantes dizia: "O destino ordenou que os homens que foram à Lua para explorar em paz permaneçam na Lua para descansar em paz." Essas palavras foram planejadas para reconhecer um possível sacrifício extremo dos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, caso algo desse errado. Felizmente, esse cenário nunca aconteceu, e a missão foi um sucesso absoluto. Apesar disso, o discurso alternativo continua a ser um poderoso lembrete dos riscos imensos enfrentados pelos pioneiros da exploração espacial. Número 18. Por que nunca voltamos à Lua? Uma pergunta recorrente entre curiosos e teóricos da conspiração é: se os Estados Unidos conseguiram pousar na Lua com sucesso, por que nunca voltaram? A resposta está longe de ser envolta em mistério extraterrestre ou em uma suposta descoberta secreta. Na realidade, as razões são muito mais pragmáticas e relacionadas à logística, orçamento e prioridades da época. Quando o programa Apollo foi idealizado, seu objetivo principal era simples, mas grandioso: demonstrar a capacidade dos Estados Unidos de enviar astronautas à Lua e trazê-los de volta em segurança, superando a União Soviética na corrida espacial. Com o sucesso da Apollo 11 e de outras missões subsequentes, como as Apollos 12, 14, 15, 16 e 17, o objetivo inicial foi atingido. A supremacia americana no espaço estava consolidada. Porém, manter essas missões era extremamente caro. O custo de cada lançamento era gigantesco, envolvendo não apenas o desenvolvimento tecnológico, mas também o treinamento de astronautas, a manutenção das instalações e o envio de materiais ao espaço. Além disso, a NASA enfrentava cortes orçamentários significativos na década de 1970, à medida que o governo redirecionava fundos para outras áreas, como a Guerra do Vietnã e programas sociais. Outro fator decisivo foi o redirecionamento das prioridades científicas.
Com os avanços das missões Apollo, os cientistas perceberam que a exploração lunar já havia fornecido informações valiosas. A NASA, então, voltou sua atenção para outros projetos, como a exploração de Marte, missões robóticas e o desenvolvimento da Estação Espacial Internacional. Embora algumas teorias sugiram um suposto encobrimento de encontros extraterrestres, a realidade é que as viagens à Lua deixaram de ser vistas como uma prioridade estratégica e financeira. Assim, o fim das missões lunares não foi fruto de conspirações sombrias, mas de decisões práticas. O programa Apollo cumpriu seu papel histórico, abrindo portas para uma nova era na exploração espacial, mas encerrou suas atividades devido aos altos custos e à mudança de foco para outras missões igualmente ambiciosas. Número 17. Apollo 12 atingida por raios. No dia 14 de novembro de 1969, a Apollo 12, segunda missão tripulada a pousar na Lua, enfrentou um desafio inesperado e potencialmente fatal durante seu lançamento. Apenas 36 segundos após o foguete Saturno V deixar a plataforma de lançamento, um raio atingiu a espaçonave a uma altura de aproximadamente 2.000 metros. Como se isso não bastasse, outro raio atingiu o foguete poucos segundos depois, a cerca de 4.000 metros de altitude. Esses impactos desativaram temporariamente diversos sistemas cruciais do módulo de comando, incluindo sensores e painéis de controle. Para a tripulação, composta pelo comandante Charles Pete Conrad, Alan Bean e Richard Gordon, o momento foi de total incerteza. No centro de controle em Houston, a tensão era palpável, pois ninguém sabia se a missão poderia continuar. Felizmente, John Aaron, um experiente controlador de voo da NASA, entrou em ação. Ele lembrou-se de um cenário semelhante que havia sido testado em simulações e rapidamente instruiu a tripulação a realizar uma sequência de comandos técnicos para reiniciar os sistemas elétricos da espaçonave. As orientações precisas de Aaron, aliadas à habilidade dos astronautas, evitaram que a missão fosse abortada. Apesar desse início turbulento, a Apollo 12 prosseguiu conforme planejado. O módulo lunar conseguiu pousar com sucesso na Lua, onde Conrad e Bean realizaram experimentos científicos e coletaram amostras do solo lunar. Essa missão, que começou com um evento quase catastrófico, tornou-se mais uma prova da capacidade da NASA de superar adversidades, além de destacar as habilidades inigualáveis de seus astronautas e equipes de suporte. Os raios que atingiram a Apollo 12 ficaram registrados como um lembrete de que, por mais planejadas que sejam, as missões espaciais ainda enfrentam o imprevisível. Número 16. A quase rebelião da Apollo 7. Em outubro de 1968, a Apollo 7 fez história ao ser a primeira missão tripulada do programa Apollo. Seu objetivo era fundamental: testar o módulo de comando em órbita terrestre, garantindo que ele estivesse pronto para futuras missões à Lua. Apesar do sucesso técnico, os 11 dias da missão foram marcados por tensões inesperadas entre os 3 astronautas: Walter Schirra, Don Eisele e Walter Cunningham. A convivência em um espaço confinado durante um período prolongado revelou um lado pouco explorado das missões espaciais: o impacto psicológico sobre a tripulação. Desde os primeiros dias, surgiram conflitos relacionados a questões aparentemente simples, como a qualidade da comida ou os desconfortáveis trajes espaciais. Além disso, o uso do banheiro, que exigia um complexo procedimento de preparo de 30 minutos, tornou-se uma fonte constante de frustração. Walter Schirra, o comandante da missão, estava particularmente tenso, ainda abalado pela perda recente de seu amigo Gus Grissom. No incêndio da Apollo 1, ele enfrentava dificuldades emocionais durante o voo. Essa carga emocional, combinada com as pressões da missão, tornou a dinâmica da tripulação ainda mais difícil. Discussões frequentes criaram um ambiente instável, levando a momentos em que parecia que o trabalho em equipe poderia desmoronar. Apesar dessas tensões, a Apollo 7 foi um sucesso técnico. A tripulação realizou todos os testes necessários e retornou à Terra em segurança. Esse episódio, porém, deixou uma marca no programa Apollo, destacando a importância de considerar os aspectos psicológicos e emocionais dos astronautas em missões futuras. A experiência da Apollo 7 levou a NASA a implementar mudanças significativas no treinamento de equipes e na gestão de missões, ajudando a prevenir conflitos semelhantes em viagens subsequentes. Número 15. O experimento secreto de percepção extrasensorial na Apollo 14. A Apollo 14,
lançada em fevereiro de 1971, destacou-se não apenas por ser a terceira missão tripulada a pousar na Lua, mas também por abrigar um dos experimentos mais misteriosos e inusitados da história da exploração espacial. Esse experimento não foi oficialmente registrado pela NASA e envolveu o interesse pessoal do astronauta Edgar Mitchell em fenômenos paranormais, especificamente a percepção extrasensorial. Sem o conhecimento dos supervisores da missão, Mitchell levou consigo 25 cartas numeradas que continham símbolos diferentes. Durante a viagem rumo à Lua, ele realizou um teste para verificar se era possível transmitir mentalmente as imagens das cartas para 4 participantes na Terra. O experimento consistia em focar sua mente em cada símbolo e tentar enviá-lo telepaticamente para os participantes, que anotavam suas percepções. Os resultados, de acordo com Mitchell, foram surpreendentes. 2 dos 4 participantes conseguiram identificar 51 cartas corretamente, em um total de 200. Mitchell interpretou isso como uma indicação de que a telepatia ou algum tipo de conexão psíquica poderia ocorrer mesmo a grandes distâncias, incluindo entre a Terra e o espaço. Embora a comunidade científica tenha recebido essas alegações com ceticismo, o experimento adiciona uma camada intrigante à missão Apollo 14. Mitchell, que mais tarde se tornaria um defensor de pesquisas sobre consciência e fenômenos paranormais, descreveu sua experiência como um marco pessoal. Apesar de não haver comprovações definitivas sobre os resultados, essa história tornou-se uma curiosidade fascinante no contexto das missões Apollo e demonstra como a exploração espacial não se limita apenas à ciência convencional, mas também inspira investigações sobre os limites do potencial humano. Número 14. A confissão de um suposto ex-oficial da NASA. Em 2007, uma história chocante emergiu e gerou grande agitação entre entusiastas da exploração espacial e teóricos da conspiração. William Rutledge, que alegava ser um ex-oficial da NASA, fez declarações surpreendentes sobre uma suposta missão secreta chamada Apollo 20. De acordo com Rutledge, essa missão teria ocorrido em 1976, apesar de o programa Apollo ter sido oficialmente encerrado na missão Apollo 17 em 1972. Rutledge afirmou que a Apollo 20 foi conduzida em parceria com a União Soviética e tinha como objetivo explorar a face oculta da Lua. Segundo ele, nessa região foram encontrados vestígios de uma antiga civilização alienígena, incluindo uma cidade abandonada e uma enorme nave espacial com mais de 1 quilômetro de comprimento. Ele também alegou que vídeos da missão foram gravados e estão disponíveis online, mostrando estruturas que, segundo ele, seriam evidências inquestionáveis de tecnologia extraterrestre. Além disso, Rutledge descreveu detalhes impressionantes, como a descoberta de um corpo alienígena em estado de preservação, que ele alegou ser o piloto da nave encontrada. Essas revelações, porém, foram amplamente contestadas por especialistas e pela própria NASA, que classificou as declarações como infundadas. As imagens divulgadas por Rutledge foram analisadas e consideradas montagens ou criações digitais por investigadores independentes. Apesar de serem desacreditadas oficialmente, as alegações de Rutledge continuam a alimentar debates entre teóricos da conspiração, que veem em suas palavras uma possível confirmação de que a NASA esconde informações sobre vida extraterrestre. Verdade ou farsa, essa história se tornou um dos mitos mais intrigantes associados às missões Apollo. Número 13. A música espacial. A Apollo 10, lançada em maio de 1969, teve a importante tarefa de realizar um ensaio geral para o pouso lunar da Apollo 11. Durante sua órbita ao redor da Lua, os astronautas Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan experimentaram algo que até hoje permanece envolto em mistério. Um som estranho e inexplicável, que eles descreveram como uma música fantasmagórica. O evento ocorreu enquanto a espaçonave estava no lado oculto da Lua, onde a comunicação com a Terra era completamente interrompida. Durante esse período de silêncio total, os astronautas ouviram assobios agudos e pulsantes que pareciam vir de fora da espaçonave. Intrigados e um tanto desconfortáveis, eles discutiram o som entre si, com Eugene Cernan comentando que, se contassem a história, ninguém acreditaria. Esse fenômeno levantou várias hipóteses ao longo dos anos. Algumas explicações científicas sugerem que o som pode ter sido resultado de interferências nos sistemas de rádio da nave, causadas pela interação entre os sinais do módulo de comando e do módulo lunar.
Outros, no entanto, especulam que poderia ter sido algum tipo de transmissão de origem desconhecida. O som, registrado nas gravações da missão, foi analisado e divulgado publicamente décadas depois, reacendendo o debate sobre sua origem. Embora a explicação técnica seja a mais aceita, a ideia de que os astronautas da Apollo 10 poderiam ter captado um sinal extraterrestre ainda fascina muitos entusiastas. Esse episódio se tornou mais um dos mistérios da exploração lunar, reforçando o senso de maravilha e intriga que cerca as missões Apollo. Número 12. A teoria da Lua Oca. Entre as várias teorias da conspiração que surgiram ao longo dos anos, uma das mais intrigantes afirma que a Lua não é um corpo celeste sólido, mas sim uma estrutura oca, talvez até artificial, construída por alguma civilização desconhecida. Essa ideia, por mais absurda que pareça para a ciência convencional, encontra raízes em dados reais coletados durante a missão Apollo 12, em 1969. Nesta missão, os astronautas instalaram sismômetros na superfície lunar para estudar os efeitos de atividades sísmicas. Quando o estágio do foguete Saturno V foi intencionalmente jogado contra a Lua, os instrumentos registraram vibrações que duraram por mais de uma hora. Esse comportamento sísmico incomum contrastava fortemente com o que se observa na Terra e deixou muitos cientistas intrigados. Enquanto a comunidade científica explica o fenômeno como resultado da composição interna da Lua e de sua baixa densidade, os defensores da teoria da Lua Oca acreditam que isso prova que o satélite seria, na verdade, uma estrutura artificial. Alguns chegam a sugerir que a Lua foi criada ou modificada por seres extraterrestres para fins desconhecidos. Apesar da falta de evidências concretas, essa teoria continua a fascinar e alimentar debates entre entusiastas de mistérios espaciais. Número 11. O desaparecimento das fitas originais da Apollo 11. A missão Apollo 11, realizada em 1969, marcou um momento histórico, o primeiro pouso humano na Lua. Porém, um detalhe curioso e perturbador ainda causa polêmica entre teóricos da conspiração e historiadores. As fitas originais que registraram as imagens do pouso na Lua desapareceram misteriosamente. Essas fitas eram especialmente valiosas porque continham a transmissão em slow scan, ou seja, o vídeo bruto e não processado, capturado diretamente da superfície lunar. O que o público assistiu na época foi uma transmissão convertida para um formato mais acessível aos televisores da época, o que gerou uma qualidade de imagem reduzida. Em 1983, a NASA admitiu que as fitas originais foram possivelmente apagadas ou reutilizadas, algo que era prática comum devido ao alto custo de armazenamento de dados naquela época. Essa explicação técnica, porém, não convenceu todos. Para alguns, a perda das fitas é um indício de que as imagens foram fabricadas e que a missão Apollo 11 nunca aconteceu de fato. Embora as fitas originais estejam perdidas, cópias digitais restauradas e outros registros históricos sustentam a autenticidade do pouso. Mesmo assim, a ausência do material original continua sendo um ponto de discussão fascinante. Número 10. Neil Armstrong quase morreu em 1968. Antes de Neil Armstrong entrar para a história como o primeiro ser humano a pisar na Lua, ele quase perdeu a vida durante um treinamento essencial para a missão Apollo 11. Em 6 de maio de 1968, Armstrong estava pilotando o Lunar Landing Research Vehicle, um veículo experimental projetado para simular as condições de pouso na Lua. Durante um teste em Houston, Texas, o veículo sofreu uma falha no sistema de controle de propulsores quando estava a cerca de 60 metros do chão. O veículo perdeu estabilidade e começou a girar descontroladamente. Em uma fração de segundos, Armstrong ativou o sistema de ejeção e conseguiu escapar antes que a aeronave explodisse em uma bola de fogo no chão. Apesar do susto, Armstrong continuou com seu treinamento e demonstrou o mesmo tipo de frieza e foco que se tornariam essenciais durante o pouso real na Lua. Esse incidente poderia ter mudado completamente a história da exploração espacial, mas, felizmente, ele sobreviveu e liderou com sucesso a missão Apollo 11. Número 9. O incêndio da Apollo 1. No dia 27 de janeiro de 1967, ocorreu um dos dias mais sombrios da história da exploração espacial. Durante um teste de rotina no solo, o módulo da Apollo 1 pegou fogo, resultando na morte trágica de 3 astronautas, Gus Grissom, Ed White
e Roger Chaffee. O teste, conhecido como Plug Out, era considerado de baixo risco, mas vários fatores críticos foram ignorados. O módulo estava preenchido com oxigênio puro, um ambiente altamente inflamável, e os revestimentos internos eram feitos de materiais que rapidamente se incendiaram. Quando uma faísca elétrica ocorreu, o fogo se espalhou em segundos, deixando os astronautas presos dentro da cápsula. Esse desastre devastador levou a uma reavaliação completa dos protocolos de segurança da NASA. O design da espaçonave foi revisado e materiais mais resistentes ao fogo foram introduzidos. Apesar da tragédia, as lições aprendidas permitiram que o programa Apollo seguisse em frente, resultando no sucesso das missões posteriores. Número 8. O dilema do combustível da Apollo 11. Enquanto o mundo assistia com admiração à descida do módulo lunar da Apollo 11, poucos sabiam o quão perto a missão esteve de um desastre. Durante o pouso, Neil Armstrong e Buzz Aldrin enfrentaram um problema crítico. O combustível do módulo estava perigosamente próximo de acabar. A situação começou quando o computador de bordo apresentou uma sobrecarga, exigindo que os astronautas assumissem o controle manual. Isso os levou a gastar mais combustível do que o planejado, enquanto procuravam um local seguro para pousar. Quando finalmente tocaram o solo lunar, o tanque de combustível tinha apenas alguns segundos de autonomia restante. Esse momento tenso destacou a habilidade e o treinamento impecável dos astronautas, que mantiveram a calma sob pressão e garantiram o sucesso da missão. Se tivessem ficado sem combustível antes do pouso, a Apollo 11 poderia ter terminado em tragédia. Número 7. O quase colisão com detritos espaciais. Viajar pelo espaço é uma conquista impressionante, mas também está repleta de perigos invisíveis. Um desses perigos quase levou ao desastre durante a missão Apollo 11, enquanto a tripulação retornava da Lua para a Terra. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins estavam a bordo da espaçonave quando um pedaço de detrito espacial, resultado de uma missão anterior, passou perigosamente perto de seu trajeto. O fragmento em questão era parte de um equipamento descartado, que estava em órbita em um caminho que cruzava a rota da Apollo 11. Quando a equipe em terra detectou a ameaça, houve um momento de tensão. Se o detrito tivesse colidido com a espaçonave, poderia ter causado danos catastróficos, comprometendo a segurança dos astronautas e o sucesso da missão. Graças à habilidade de manobra dos astronautas e à precisão das equipes de controle, o módulo conseguiu evitar a colisão. Este incidente serviu como um lembrete de que até mesmo o menor pedaço de lixo espacial pode representar um risco significativo para as missões. O episódio ajudou a destacar a importância de monitorar e gerenciar os detritos no espaço, um problema que continua a crescer à medida que mais objetos são enviados para a órbita. Número 6. O tempo ruim e a falta de imagens do retorno. A Apollo 11 foi uma missão cheia de momentos marcantes, desde o pouso na Lua até o retorno triunfante à Terra. No entanto, um detalhe específico causou controvérsia: a falta de filmagens do momento em que a espaçonave reentrou na atmosfera terrestre e pousou no Oceano Pacífico. Essa ausência de imagens acabou se tornando um ponto de partida para várias teorias da conspiração. O motivo, no entanto, não era nada misterioso. Durante a reentrada, as condições climáticas na área planejada para o pouso estavam longe de ideais, com ventos fortes e visibilidade reduzida. Isso obrigou a NASA a alterar o local de pouso em cima da hora, movendo-o para um ponto mais seguro no Pacífico. Infelizmente, a equipe de filmagem já estava posicionada no local original e não teve tempo de se deslocar para capturar as imagens. Além disso, a reentrada foi uma operação crítica, onde qualquer erro poderia ter consequências fatais. A espaçonave enfrentou temperaturas extremas enquanto atravessava a atmosfera, e a mudança de localização adicionou uma camada extra de dificuldade. Apesar disso, o pouso foi bem sucedido, e os astronautas foram resgatados em segurança, mesmo que o registro visual desse momento tenha ficado ausente. Número 5. A aterrissagem fora da zona designada. O pouso do módulo lunar da Apollo 11 na Lua é frequentemente lembrado como um dos momentos mais icônicos da história da humanidade. No entanto, o que poucos sabem é que essa aterrissagem quase terminou em desastre devido a uma série de imprevistos. O módulo deveria ter pousado em uma área previamente escolhida, considerada relativamente plana e segura, conhecida como o Mar da Tranquilidade.
No entanto, durante a descida, o computador de bordo começou a conduzir o módulo para um local inesperado, repleto de grandes crateras e rochas. Neil Armstrong percebeu que o local era perigoso e decidiu assumir o controle manual do módulo. Ele manobrou cuidadosamente a nave enquanto procurava uma área mais segura para pousar. Essa decisão consumiu combustível adicional, tornando o pouso ainda mais tenso, já que o tanque estava perto de se esgotar. Finalmente, Armstrong encontrou um local adequado e conseguiu pousar com apenas alguns segundos de combustível restante. Embora esse desvio tenha causado preocupação, ele também destacou a habilidade e o treinamento impecável dos astronautas. A capacidade de Armstrong de permanecer calmo sob pressão foi fundamental para transformar um possível desastre em um triunfo histórico. Número 4. O erro crítico antes do pouso. Embora a Apollo 11 seja lembrada como uma missão quase perfeita, ela teve seus momentos de grande tensão. Um dos mais alarmantes ocorreu durante a descida para a superfície lunar, quando o computador de bordo começou a exibir um erro crítico. O código de erro 1202 piscava no painel, sinalizando uma sobrecarga no sistema. Essa mensagem causou preocupação imediata tanto na nave quanto no centro de controle em Houston. O código não havia aparecido em simulações anteriores, e os operadores em terra precisaram agir rapidamente para identificar o problema. Enquanto isso, Neil Armstrong e Buzz Aldrin continuaram a descida, confiando na equipe de suporte para resolver a situação. Após uma análise rápida e coordenada, os controladores determinaram que o erro era causado por uma sobrecarga temporária, sem risco imediato. Com essa informação, os astronautas puderam prosseguir com o pouso. A decisão de continuar, mesmo diante de uma falha técnica, foi um testemunho da confiança e preparação das equipes envolvidas. Número 3. A linha de combustível congelada. Explorar a Lua trouxe desafios inesperados, e um deles quase causou um desastre durante a missão Apollo 11. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin finalizavam os preparativos para o pouso, uma situação preocupante ocorreu no módulo lunar. A baixa temperatura na superfície da Lua fez com que uma das linhas de combustível do motor principal congelasse, criando um bloqueio perigoso. Os engenheiros em Houston monitoraram a pressão na linha e notaram que ela estava aumentando rapidamente. Havia o risco de que o sistema explodisse, colocando os astronautas em perigo extremo. No entanto, antes que pudessem implementar qualquer solução, a situação se estabilizou por conta própria. A linha descongelou naturalmente, permitindo que a missão prosseguisse sem contratempos. Este incidente foi um lembrete das condições imprevisíveis enfrentadas no espaço e da necessidade de planejamento detalhado para mitigar riscos. Apesar do susto, Armstrong e Aldrin continuaram a missão, eventualmente marcando seus passos históricos na superfície lunar. Número 2. O problema com a escotilha do módulo lunar. Após um pouso lunar cheio de tensão, Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam prontos para sair do módulo lunar e realizar o momento mais icônico da missão Apollo 11, caminhar na superfície da Lua. No entanto, eles enfrentaram um contratempo inesperado que quase colocou tudo a perder. A escotilha do módulo lunar, essencial para permitir a saída dos astronautas, simplesmente não queria abrir. Os dois astronautas seguiram o protocolo e liberaram a pressão interna do módulo para igualá-la à do vácuo lunar. Mas a escotilha permaneceu travada. O tempo era essencial, e qualquer atraso poderia comprometer a missão. Após várias tentativas frustradas, Buzz Aldrin decidiu tomar uma atitude arriscada. Ele cuidadosamente ajustou a trava manual da escotilha, aplicando força enquanto tentava evitar qualquer dano que pudesse inutilizar o equipamento. Finalmente a escotilha cedeu, e os astronautas puderam sair do módulo lunar. Esse pequeno problema, que poderia ter causado uma grande tragédia, acabou sendo superado pela engenhosidade e paciência de Aldrin. Assim, eles conseguiram dar os primeiros passos na superfície da Lua, marcando um momento histórico para a humanidade. Número 1. Quase ficaram presos na Lua. Após completarem a missão lunar, que incluiu plantar a bandeira dos Estados Unidos e coletar amostras de rochas lunares, Neil Armstrong e Buzz Aldrin enfrentaram um último desafio antes de poderem voltar para casa. Quando se preparavam para decolar da superfície lunar e retornar ao módulo de comando que orbitava a Lua, os dois astronautas perceberam algo alarmante. O disjuntor responsável por acionar o motor de subida havia quebrado. Sem o funcionamento desse componente crucial, não seria possível ligar o motor que os levaria de volta à órbita lunar. Sem esse motor,
Armstrong e Aldrin ficariam presos na Lua, sem chance de resgate. Diante dessa situação desesperadora, Buzz Aldrin teve uma ideia improvável. Ele pegou uma caneta de ponta grossa e usou-a para substituir a peça quebrada, pressionando o interruptor manualmente. Esse improviso arriscado funcionou perfeitamente. O motor foi ativado, permitindo que o módulo lunar decolasse e reencontrasse o módulo de comando pilotado por Michael Collins. Esse momento de tensão finalizou a missão com uma lição valiosa sobre como improvisação e criatividade podem ser tão importantes quanto treinamento técnico em missões espaciais. A solução engenhosa de Aldrin evitou o pior e garantiu o retorno triunfante dos astronautas à Terra. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!